Olá, gente querida, que Deus abençoe, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje eu estou aqui com uma convidada ilustre, que é a minha excelentíssima esposa Ariane Iracete. Seja muito bem-vinda. Obrigada, cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor, que Deus abençoe e que você possa ser abençoado com esse podcast hoje. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a nossa rota profética. E você diz, mas o que é esse negócio de rota profética? Bem, eu quero poder conversar um pouco com a minha esposa, porque ela lembra geralmente de mais detalhes do que eu, das coisas que Deus trouxe como mudança, principalmente na nossa mentalidade. Nós viemos de uma cidade pequena, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Rosário do Sul. É uma cidade que fica próximo ao Uruguai, muito próximo ao Uruguai, Santana do Livramento. E ali Deus começou a mover na nossa vida de uma forma sobrenatural. Antes de eu fazer até algumas perguntas para minha esposa, eu quero falar um pouco sobre como que eu descobri que havia um chamado profético na minha vida. Eu posso dizer que duas coisas muito importantes aconteceram. Primeiro, que por 3 noites consecutivas eu recebi, quando eu me acordei, eu recebi um versículo bíblico. Na primeira vez que isso aconteceu, eu acordei declarando o versículo bíblico, que é aquele texto que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo veredo a nosso Deus. Esse texto está lá em Isaías capítulo 40, que fala um pouco de João Batista e fala também de toda uma geração de João Batistas. E isso aconteceu por 3 noites consecutivas. E a segunda experiência que eu tive, falando do profético na minha vida, foi quando eu estava orando por um senhor, e ali Deus me revelou exatamente o que estava acontecendo na vida dele. Então eu tive muitas evidências do profético, e é como sempre eu digo, a unção vem antes da nomeação. A nomeação alcança a unção, porque a unção sempre começa na frente. Isso aconteceu com Davi. Davi recebeu a unção de ser rei, mas só foi nomeado rei muito tempo depois. E a unção profética foi a mesma coisa na minha vida. E hoje nós vemos muitas vezes a igreja invertendo os papéis. Primeiro nomeando, para depois o profeta correr atrás da unção. Mas profeta não é um título. Profeta, na verdade, é uma nomeação e não é dos homens, uma nomeação de Deus. Inclusive, quero comentar com a minha esposa um pouco sobre isso. O que tu acha sobre a igreja, ela separar pessoas para ser profeta? Tu acha que isso é uma unção que a pessoa recebe? Ou a unção vem durante o momento da consagração? O que tu pensa sobre isso? Certo dia até uma pastora me perguntou se profetas eles poderiam ser ungidos. No nosso entendimento, não. No nosso entendimento, profetas são levantados por Deus. Não precisa derramar o óleo na cabeça de um profeta para ele ser um profeta. Geralmente, ele é escolhido no ventre da sua mãe. Ele já vem a esse mundo com um propósito de Deus. Então, nós cremos que profetas são levantados por Deus, pelo Espírito Santo, claro, submissos à sua liderança, ao seu pastor, à sua igreja. Amém? Jeremias, ele recebeu o chamado de Deus e o Senhor disse para ele que antes do ventre da mãe dele, o Senhor já tinha separado ele para ser profeta. Aí a minha pergunta para ti é: uma pessoa, quando ela é separada para ser profeta, isso é um destino? Eu acredito que sim. Se a pessoa aceitar também, né? Porque Jeremias, ele achou muito difícil no começo também cumprir o propósito dele. Mas Deus
disse a ele que ele era chamado para aquilo e realmente ele conseguiu cumprir, né, seu chamado profético, que era algo mais duro, era voltado à repreensão, né, a dureza do coração dos homens naquela época, e ele ia passar por dificuldades, mas ele foi adiante porque era um chamado que estava sobre a vida dele. Depois dessas duas coisas que aconteceram comigo, que eu posso dizer que foi o início da minha rota profética, a terceira coisa que aconteceu foi quando eu assumi pela primeira vez a igreja. E ali, quando eu assumi a igreja, foi um verdadeiro treinamento para mim, porque quando eu assumi a igreja, o meu lado pastoral teve que se posicionar. E o meu lado profético, eu coloquei, eu não excluí totalmente da minha vida. Mas eu não dava a atenção ao ministério profético, porque para mim era importante ser um bom pastor para aquelas pessoas e ver aquela igreja crescer. Tu lembra da igreja, quando nós assumimos a igreja? Sim, eu me lembro das dificuldades em relação ao profético do profeta Vinícius, porque a cidade ela era menor e havia muita religiosidade. Então ele sempre fluiu no dom, mas ele tinha receio, porque havia religiosos que no final do culto contestavam e perguntavam: por que você declarou bem-vindo Espírito Santo se os louvores já foram ministrados? Então eles contestavam muito a liberdade do Espírito Santo dentro da igreja. Então o profeta muitas vezes não falava o que ele via em visão, o que Deus revelava. Raramente ele falava publicamente do púlpito, porque ele tinha esse receio por causa dos pastores da cidade, dos membros, por causa da grande religiosidade que havia naquela época, que há muitos anos atrás era mais acentuada. Daí ele procurava liberar as palavras no programa de rádio que ele tinha na cidade. Muitas pessoas vinham para a igreja pelas palavras proféticas, mas dentro da igreja havia dificuldade. Uma coisa que você não sabe de mim é que eu fiquei 10 anos fazendo programa de rádio. 10 anos. Eu sempre digo que Deus me preparou para estar na televisão. Eu tinha programa diário, de segunda a sexta-feira. Era um horário próximo às 7 horas da noite, 15 para 7. 15 para 7, 15 para 6, mais ou menos esse horário. E fiz isso por muitos anos, sempre querendo alcançar mais pessoas. Eu digo que as pessoas que estão na rota profética, elas não visam o dinheiro. Elas não visam o dinheiro, porque se fosse para visar o dinheiro, eu não estaria no ministério. Me lembro que minha esposa ganhava mais do que eu. O primeiro carro que nós tivemos foi ela que comprou. E meu salário na igreja era R$150, né? Sim. R$150. Sim. No começo, esse era o meu salário na igreja. E algo interessante sobre essa rota profética é que eu sempre quis alcançar mais pessoas. Sempre quis alcançar mais pessoas. Eu tentei começar uma igreja próxima à nossa cidade. Eu posso dizer que eu não tive sucesso. Eu não tive sucesso porque dependia de eu fazer uma viagem para poder ir lá atender as pessoas. E isso se tornou algo muito cansativo. Eu tive que parar. E então eu comecei a investir nos programas de rádio e a cultos no interior e sempre procurando alcançar mais pessoas. Cruzadas. Fizemos muitas cruzadas dentro de ginásios. Fala um pouquinho sobre isso. A gente fazia muitas cruzadas. Como que era o nome das cruzadas? Eram de fogo? Cruzadas evangelísticas de fogo, né? Se não me engano. Tinha o símbolo da pomba e um fogo atrás. Um fogo atrás.
porque o profeta tinha tido essa visão, deu uma pomba e ela voava e o fogo ia atrás dela. Então a gente fez muitos eventos evangelísticos dentro de lugares, de escola, de ginásios, quase todos os ginásios. Como no Rio Grande do Sul tem clubes assim voltados à tradição, a gente fazia em piquetes, CTGs, em todo o espaço grande que havia na cidade, a gente realizava eventos evangelísticos, íamos fechando as quadras cortávamos manualmente os panfletos, às vezes a noite inteira cortando panfletos. Fazíamos as faixas de pano pintada. Era como o Ministério já tem quase 20 anos, então naquela época não tinha tantas gráficas, ou pelo menos na nossa região a tecnologia era menos avançada e era feita por artistas, né, que desenhavam as faixas. As decorações eram feitas por irmãos também que tinham um lado, digamos, mais artistas. Eles montavam as pombas com brilhos e arrumadinho, e os eventos eram arrumados assim, e a gente ganhou muita gente para Jesus dentro da cidade, realizando esses eventos. Havia cura, milagre, né? Muita liberação de Deus. Então a gente sempre teve esse veio evangelístico, né? Muito. Toda pessoa que está na rota profética, ela vai ter esse desejo de alcançar mais pessoas. E eu acredito que quando nós estávamos reunidos na sala da nossa casa, antes de começar a igreja, Deus me deu uma visão. E na visão que Deus me deu, eu vi um ginásio de futebol. Um ginásio muito grande. E era um tablado grande. Muitas pessoas estavam nas minhas costas ali, estavam sentadas em cadeiras. Eu estava pregando. Eram milhares e milhares de pessoas naquele ginásio. E eu vi balões azuis com letras amarelas. E as letras amarelas estava escrito o nome da igreja. E eu relatei aquela visão. E mesmo relatando a visão, eu me lembro que fizeram ainda um sorteio, porque é bem como a Bíblia diz, nenhum profeta é bem recebido, a não ser na sua casa, né? Ou seja, eu entendo que muitas vezes, para aqueles que têm um chamado profético, eles vão ver coisas no espírito que as pessoas não vão dar o crédito devido à dimensão do que você viu. Mas o que você viu, você viu. Eu não tenho como dizer que eu não tive aquela visão. Eu não tenho como dizer que aquilo foi da minha cabeça, porque não foi. Na verdade, se fosse da minha cabeça, eu ia pensar numa outra pessoa no microfone, e não eu. Mas quando as coisas são de Deus, e elas sobressaltam a gente, ainda que você não tenha o crédito devido, porque naquela época eu me lembro que nós estávamos num grupo de pessoas, e se aquelas pessoas realmente tivessem acreditado na visão que eu tive, elas iriam ter colocado o mesmo nome que eu vi naqueles balões. Mas eu ouvi vários nomes ali, mas o meu nome prevaleceu. O nome que eu vi prevaleceu. E uma pergunta aqui para minha esposa: por que isso acontece? Por que as pessoas demoram tanto a acreditar, né, que Deus está usando uma pessoa no profético? Porque, claro que naquela época não tinha, eu posso dizer, o entendimento que nós temos. Né? Os livros proféticos que eu conhecia na época eram os livros do Kent Hagin e um livro da CPAD, se não me engano. Nós não tínhamos acesso, naquela época a internet era discada, né? E nós não tínhamos acesso assim a outros conteúdos proféticos, né? Eu acredito que o ministério profético sempre existiu no nosso ministério. Então, todo mundo sempre teve muita visão, revelação, vigílias e oração. Todos tinham visões, e quem
tinha um chamado mais forte, tinha com mais intensidade, como no caso do profeta Vinícius. Mas como a igreja foi fundada com o seu pai, com a sua família, eu acho que tem muito essa questão de casa também, e a questão da religiosidade, que naquela época, como eu disse, a religiosidade era maior, então as pessoas, é bem como a palavra diz, as pessoas têm dificuldade de entender carnalmente aquilo que é espiritual. Então, quando uma pessoa não tem uma experiência com Deus, ela tem mais dificuldade de entender que isso é possível, que é possível uma pessoa ter uma experiência com Deus. Mas eu acho que a partir do momento que a pessoa começa a ter experiências, ela começa a ver que aquilo é real. É verdade. Pode realmente se manifestar. Eu tive algumas experiências com Deus que para mim assim foram muito marcantes e que elas fizeram parte da minha rota profética, como é o tema desse podcast. Eu tive uma visão de anjos de Deus que vieram e que me banhavam com um líquido incolor. Parecia aquilo um óleo, mas era um óleo da cor da água. Todos eles tinham baldes de alumínio, pequenos como baldes de gelo, daqueles de alumínio. E tinha colheres, né, conchas, né? A gente chama lá de cucharra no sul, mas é concha. E eles me banhavam com aquilo. Eram vários anjos na minha volta. E eu estava deitado em cima de um mapa. Em cima de um mapa eu estava deitado. Quando me levantei daquela visão, eu comentei para as pessoas o que havia acontecido. E as pessoas assim ficaram impressionadas, mas elas não entendiam. Mas nem eu entendia, né, o que Deus estava querendo me dizer com tudo aquilo. Porque para nós, algumas coisas pareciam promessas muito distantes. Eu pergunto para minha esposa, alguma vez tu teve desejo, a intenção de vir morar em São Paulo? Ou de estar aqui? Eu era muito apegada à cidade local onde eu nasci. E eu não imaginava. Eu lembro que o nosso filho, por um período de quase um ano, quando ele tinha 2, 3 anos, ele dizia: mamãe, nós vamos morar em São Paulo. E eu dizia: meu filho, nós não vamos morar em São Paulo. Para com essa conversa, meu filho. Capaz que a mãe vai morar em São Paulo, porque o gaúcho ele é muito apegado à terra. Mas eu lembro que a nossa família já é profética. Ele falou isso por quase um ano, com 2, 3 aninhos, que a gente ia morar em São Paulo. Mas eu acredito que, como os pais de Jesus, eles, assim também eu guardava essas palavras no coração, porque a gente sabia que talvez pudesse acontecer quando a gente disse sim para Deus, mas a cultura nos agarrava muito à família, os amigos, o apego à igreja, quase 10 anos só naquela cidade pastoreando. Então, tudo isso às vezes quer influenciar para que a gente não avance no chamado, no profético, naquilo que Deus tem para nós. Meu bem, olha que interessante. Tanto o Lucas quanto a Thalita, ambos tem visões, né? Ambos foram usados por Deus, né? Verdade. Porque o Lucas falando que a gente ia vir morar em São Paulo. Sim. E depois... Mesmo período de idade, né? No mesmo período de idade. A Thalita... 3 anos. A Thalita também com 3 anos, né? Me pega pela mão e diz: papai, você tem que fazer vídeos. Sim. Né? Então, você vê como Deus usa as crianças e às vezes a gente não percebe que é Deus. Eu tinha me esquecido disso. Sim. Né? Que o Lucas falava realmente, muitas vezes ele falou que ele ia vir morar em São Paulo. Sim. Eu disse: meu filho, como é que tu vai vir morar em São Paulo? Né? E ele dizia: não, eu vou morar em São Paulo, pai, quando eu ficar grande. Olha para onde que Deus nos trouxe, né? Nós, mesmo quando eu comecei a vir a São Paulo, eu nunca pensei em vir morar aqui. Nunca pensei. Isso, eu sou muito sincero de dizer assim que
Sempre gostei, claro, né? Cidade grande e tudo mais. Mas assim, para morar, essa não ia ser a minha primeira escolha, porque quem vem do sul é tudo mais pacato, sabe? É mais pacato, tanto que o domingo aqui de São Paulo nem chega perto do dia mais movimentado lá no sul. Verdade. Né? É tudo mais devagar, o trânsito é devagar, Interior, né? É interior, é coisa de interior, é coisa de cidade, Costumes, né? São costumes, né? Mas cada lugar com o seu costume, e a gente super entende isso. Meu bem, uma coisa que eu queria que tu comentasse com as pessoas aqui, como é que era a minha lida no trabalho da igreja quando eu estava no pastorado integral aí? Fala pro pessoal um pouco. Praticamente, como sempre, né? Ele sempre teve o costume de trabalhar muito. Então, ele trabalhava todos os dias. Não havia dia de folga. Mas eu estava acostumada com a rotina de trabalho, né? Muitas vezes eu ia para a igreja e retornava com o meu filho para casa, e ele ainda saía a visitas, sempre acompanhado, é claro. O atendimento era muito intenso, como no sul é tudo mais perto, as pessoas precisavam, chamavam e já ia. Muitos atendimentos ele fez, muitos velórios, pessoas que às vezes não tinham condições e chamavam, ele ia espontaneamente atender pessoas cristãs ou não cristãs. Policiais chamavam, a cidade já conhecia muito. Chamavam para fazer libertação na vida das pessoas, em hospitais, dentro de casas, porque às vezes não sabiam controlar. Então, era muito ativo, né? Inclusive no interior, 2 vezes por mês ia também. Então era uma atividade muito intensa. A igreja todos os dias estava aberta. Sempre tinha ensaio, culto, evento, jantas. Então era uma atividade intensa. E eu lembro que algo que nos ajudou a transicionar no nosso ministério de uma cidade para outra foi quando uma mulher chegou para mim, uma mulher que tinha muitas posses, e ela disse para mim: eu nunca dei um terreno para a igreja porque eu preciso segurar o pastor aqui. Se ele construir uma igreja, ele vai se mudar para outra igreja, para outra cidade. E daí, quando ela me falou essa frase, eu tive um estalo que era a hora realmente da gente se mudar da cidade, que a nossa missão já estava muito bem concluída, quase 10 anos naquela cidade. E aquilo que ela falou, na verdade, me despertou o entendimento de que, na verdade, quem queria nos segurar naquele lugar era o inimigo, porque havia mais coisas preparadas para nós. Então é mais ou menos isso. É interessante que nós conhecemos o pastor Irineu Gruber quando casamos, né? Foi o primeiro evento. Faz mais de 15 anos, então. Vai fazer 19. 19 anos que a gente conhece o pastor Irineu Gruber, e sempre indo nos eventos dele, né? Sim. Às vezes, hoje ele vem nos meus eventos e participo também dos eventos dele, mas foram 19 menos 5, 14 anos frequentando os eventos dele, sentados, né? Muitas vezes lá no fundo. E sempre a gente viajava em torno de 14 horas. Sim. Para Camboriú de carro. Onde eram os eventos do pastor Irineu. Era uma distância. Viajávamos 14 horas. A gente até brinca 14. Com o nosso filho Lucas, né? Que ele ia a viagem inteira mamando, né? Era bebê, né? Era bebê e nós viajávamos, né? A primeira vez que eu conheci o pastor Irineu Gruber foi aqui em São Paulo até. Águas de São Pedro. Então eu vejo que às vezes a gente fala de eventos, convida as pessoas para eventos, né? E eventos é uma coisa boa. Tira você do ambiente que você tá. Movimenta você.
Nos deu muita instrução Nos boa deu também. Muita instrução Sadia. boa. Muita coisa que nós aprendemos Pra com o cuidar ministério da do pastor igreja. Irineu. Principalmente. E também a pessoa que ele sempre foi, né? Porque apesar de, na época, quando nós conhecemos o ministério do pastor Irineu, estava muito conhecido, né? Por causa da atmosfera de adoração do grupo que o pastor conduzia. Ele sempre conversava, sempre dava atenção, né? E em alguns momentos foi conselheiro, né? É algo interessante que o pastor Irineu Gruber, ele ia pregar nas nossas igrejas do Sul, quando as igrejas não tinham condições. Então, eu lembro que a gente podia dar somente ofertas não muito relevantes, mas ele sempre ia, né? Ele nunca recusou um convite para pregar mesmo quando a igreja não tinha condições para ofertar na vida dele. Então isso é uma das coisas que muita gente não sabe também. Uma coisa que as pessoas sempre me perguntam é quando que eu comecei a interpretar sonho, né? E na verdade, entre uma interpretação de sonho e eu começar a interpretar sonhos de fato levou vários anos. Por quê? Porque o primeiro sonho que eu interpretei foi um de uma senhora lá em Rosário do Sul. Ela chegou para mim e perguntou assim: você pode fazer uma oração por mim? Eu tive um sonho muito ruim essa noite. Eu acho que algo ruim vai acontecer. Quando eu fui colocar as mãos na cabeça dela, o Espírito Santo me disse assim: pergunta para ela qual o sonho que ela teve. E eu disse para ela: senhora, qual o sonho que a senhora teve? E daí ela me contou o sonho que ela teve. Eu nem me lembro o sonho que ela teve, mas eu sei que eu dei a interpretação para ela daquele sonho. E eu orei, e alguns dias depois ela voltou dizendo que foi exatamente como eu interpretei o sonho que aconteceu as coisas na vida dela. Bem, Deus sempre me dava sonhos, eu interpretava meus sonhos, eu comecei interpretando os meus sonhos, assim como José. Até o profeta Hernã disse uma coisa certa, né? Porque eu comecei interpretando meus sonhos. Eu comecei interpretando os meus sonhos, mas nunca assim estudei sobre isso. Nunca procurei saber sobre isso. Foi algo que Deus foi me instruindo. Até porque não... hoje até pode ter livros sobre isso, mas antigamente nós não tínhamos acesso quase a nada de livros proféticos, porque os livros eram quase todos físicos. Sonhos e visões, né? Sonhos e visões. Eu sempre tive muita visão, né? Não, eu digo a interpretação, que eu lembro que uma vez a gente estava numa vigília e eu vi sobre um irmão que era de outra congregação, todo mundo ia na vigília da igreja, e eu vi um manto vermelho, uma coroa e um cajado na mão daquele homem, há muitos anos atrás. E eu perguntei para o profeta o que significava aquela visão. Ele disse: olha, é algo real, é algum ministério. Pode ser um pastorado sobre a vida dele. Eu lembro que logo depois ele foi ungido, né, no ministério dele. Acho que não deu um ano, né, ao ministério pastoral. Até hoje ele é um pastor. E então as interpretações de visões e sonhos sempre existiram, na verdade. E quando Deus me levantou, e um detalhe, eu sempre falo dos eventos, né, porque quando Deus falou comigo, olha só, eu estava em Rosário do Sul e eu tinha um costume, todo domingo de manhã, eu ia para a igreja, lá não tinha culto de manhã, né? Depois, mais tarde que veio a ter, mas o culto era domingo de noite. Então, domingo de manhã eu ia para a igreja para me consagrar, orar e buscar a palavra. Lembra que muitas vezes isso aí acontecia? Sim. O que aconteceu numa manhã dessas? Uma manhã dessas... Eu estava orando sozinho na igreja, as portas fechadas, e eu ouvi Deus falar comigo. E Deus disse para mim que estava triste comigo. Deus falou que estava triste comigo. E eu fiquei sem saber e comecei a tentar argumentar com Deus, né? Parece que eu estava falando com uma pessoa, mas depois eu me dei conta que eu estava falando com Deus. Mas eu tentei argumentar, eu disse: Deus, tudo que eu tenho feito é ganhar pessoas para ti, eu tenho feito o trabalho, eu tenho feito a obra. E até quando a minha esposa fala aqui do trabalho do interior,
não é uma coisa que a maioria das pessoas fazem. Na verdade, a maioria das pessoas não faz esse trabalho no interior. É bem difícil, né? É uma coisa bem difícil. Nós viajávamos cerca de 35, 40 quilômetros para dentro do interior, estrada de chão. Só que não é a estrada de chão que nem tem aqui em São Paulo, que é bem pavimentada. Estrada de chão que 35, 40 quilômetros levava 1h30, 2. De pedra, né? Quando chovia, carro atolado, sabe? Sempre voltava estragado. Sempre voltava estragado os carros. Né? Eu tive Kombi que eu ia para o interior, tive Fusca que eu ia para o interior, tive Palio que eu ia para o interior, tinha Uno que eu ia para o interior. Nada adiantava, tudo quebrava. De estrada ruim. Mas Deus me levava e eu disse isso para Deus. Eu disse, Deus, eu tô indo aonde ninguém vai. E ainda tem até hoje, né? Os cultos lá. Até hoje temos cultos lá no interior, né? E eu comecei a justificar para Deus. Eu disse, Deus, eu não estou em pecado, né? Amo minha esposa, faço bem o trabalho da obra, prego na rádio. Comecei a justificar tudo isso. Só que Deus não estava falando disso para mim. Deus estava falando, era do ministério pastoral. É por isso que até hoje eu digo que eu não quero pastorear mais, porque esse não é meu chamado. Deus disse para mim que eu tinha colocado o meu ministério pastoral na frente do meu ministério profético. Deus disse para mim. E quando ele disse isso, eu não tive reação. Não tive reação, porque sabe quando Deus fala com a gente, a resposta de Deus nos cala. A resposta que Deus me deu ali me calou. A resposta que Deus me deu me calou. Eu até acredito que quando Deus está falando com a gente, Ele nos responde, você não vai ter reação para falar. Eu fiquei sem reação. E daí eu pedi perdão para Deus, e eu disse para Deus que eu estava pronto, e o Senhor me disse que eu estava atrasado. Essa questão do atraso assim, é muito, muito forte para nós, né? O profeta até falou para mim também, né? Não poderia atrasar o propósito. O propósito de Deus. Porque assim, o atraso é um problema para nós. Foi um problema para mim. Por que foi um problema? Porque Deus disse para mim que geralmente eu fico nos lugares para mais do tempo que deveria ficar. Porque lá Deus disse assim para mim que eu já deveria ter ido embora de lá, de Rosário do Sul, e eu não tinha ido. Você lembra que eu te falei? Minha esposa concordou de ir embora de lá. Fomos para Santa Maria. O que seria impossível, porque eu era muito apegada, né? Exatamente. Era uma situação difícil para nós, né? Eu lembro que ele disse que ia embora, só que se fosse há um tempo atrás, eu jamais iria, porque eu não gostava nem de sair da cidade, porque a gente acaba se apegando à igreja, a saber como está o andamento. Na verdade, a gente quer controlar a igreja, né? Controlar o que está acontecendo. E isso Deus muda na vida de um pastor, né? E quando ele disse, olha, Deus falou comigo, que está triste comigo, que eu tenho que ir embora daqui, que já acabou o nosso tempo aqui. E naquele dia eu disse para ele, eu estava grávida da Thalita, eu disse para ele, vamos. Ele disse, tem certeza? Porque ele ficou impressionado porque eu concordei, mas eu senti, era a hora de ir. Então, naquele momento, eu sabia que Deus estava nos conduzindo. Fomos para Santa Maria, e lá em Santa Maria eu comecei a usar um pouco mais os dons que Deus me deu. Um pouco mais, não muito, um pouco mais. E comecei a me envolver de novo com a obra da igreja, né? Sim. Comecei a me envolver de novo. Nós tivemos alguns problemas lá em Santa Maria, no sentido que tivemos que resolver muitas coisas que estavam acontecendo lá naquela época. E só que eu não parei de buscar. Eu não parei de buscar Deus, eu não parei de buscar um evento para ir. Naquela época eu conheci alguns ministérios, como o ministério do Cláudio Freison, o ministério do Cash Luna. Fomos a Montevidéu, no evento do Cash Luna. E depois fomos a Buenos Aires. Né? Fomos a Buenos Aires pela primeira vez, voamos de avião, né? Sim. Pela primeira vez fomos a Buenos Aires no evento que tinha lá. Mas foi em agosto de 2018. Em agosto de 2018. Foi. Deus
Deus nesse evento escolheu para falar comigo, né? Porque quando eu cheguei nesse evento do Frayson, eu não sei falar espanhol, mas eu entendo bem o espanhol, eu entendo perfeitamente o que eles falam, os hispanos falam. Só uma observação, demorou 4 anos ainda pra gente começar essas buscas. A gente ficou 4 anos envolvido com a igreja ainda. 4 anos envolvido com a igreja. E lá em Buenos Aires, nesse evento, o pregador pegou o microfone, que era o Frayson, ele pegou o microfone e disse: "A mais é Deus para você". Quando ele disse "a mais é Deus para você", era o que eu precisava ouvir. Porque foi como se eu levasse um murro no meu peito e uma coisa girasse dentro de mim. Porque eu comecei a chorar, porque eu disse para Deus: "Deus, é isso mesmo? Deus tem mais para minha vida?" Eu não sei se dentro do meu espírito, né, eu estava talvez tão envolvido com a igreja que eu não pensasse que teria algo mais do que aquilo, sabe? Porque para mim eu já estava realizado do jeito que estava. Eu sempre fui uma pessoa assim que, apesar de eu sempre querer alcançar mais pessoas, eu não sou o tipo de pessoa assim que, por exemplo, se você chegar para mim e dizer assim para mim: "Profeta, Deus tem mais para você". Não, tudo bem, né? Que nem esses dias eu recebi uma revelação de uma coisa grande, né? E daí eu disse: "Não, se Deus quiser me dar, Deus me dá", mas eu não procuro essas coisas, sabe? Eu nunca procurei a não ser alcançar mais pessoas, isso sempre eu procurei. Mas assim, as coisas de Deus na minha vida, as coisas que Deus tem para minha vida, eu nunca busquei mais, elas sempre vieram para mim, né? Como promessa. E naquele tempo ali, quando ele disse "a mais de Deus para sua vida", eu entendi. É isso mesmo que eu procuro. Eu procuro mais de Deus para minha vida. Retornamos para Santa Maria. Não fechou um mês, né? Acho que uns 15 dias, mais ou menos. A Thalita me pega pela mão e diz: "Papai, você tem que fazer vídeos". Só que ela estava com o celular na mão, assistindo aqueles vídeos do YouTube, né? E eu dizia... eu pensava na minha cabeça, né? Ela tá vendo os vídeos aí no YouTube, né? Então, ela pensa que eu vou fazer a mesma coisa, mas eu tinha muito trabalho. Eu disse: "Filha, o pai tem muito trabalho para fazer na igreja. Então, o pai não tem tempo para gravar vídeo", disse para ela. Aí quando ela falou a segunda vez, tu falou, né? Sim. Minha esposa disse assim: "Ouve a tua filha, porque Deus pode estar querendo falar com você". Aí naquela época eu peguei um celular assim como esse, claro que era um celular mais simples, escorei num copo assim, bem aqui, como se estivesse em cima dessa mesa, e gravei um vídeo, e aquele vídeo viralizou. E comecei a gravar vídeos, não parei de gravar, lancei minha primeira escola de profetas, que foi lá em Santa Maria, e depois disso Deus disse para mim que lá foi só o começo da escola de profetas, mas que eu deveria apenas fazer em capitais, e Deus foi me dando a direção. Fui junto com o Matheus, que está aqui, que trabalha comigo até hoje. Nós fomos juntos a Porto Alegre, e lá nós alugamos o primeiro hotel, né? E não paramos mais de fazer escolas de profeta. Eu acredito muito nos projetos de Deus. E essa foi a minha rota profética. No decorrer disso tudo, houve visões, houve sonhos, houve palavras proféticas que nós recebemos. Recebemos muitas palavras proféticas também, né? Na verdade, desde o namoro, né? A igreja era muito envolvida na busca, né? Então sempre houve muita palavra profética, muitas visões, muitas revelações. Então a gente meio que era mergulhado, né? E até hoje somos. Nós estamos falando para vocês aqui das coisas boas, mas no decorrer da nossa caminhada, nós enfrentamos muitos desafios. Sim. Né? Bem, eu sempre digo, né? Eu tenho uma gratidão muito grande pela minha sogra, porque eu chegava na casa da minha sogra, ela tinha sanduíche que tanto a minha esposa preparava quanto ela, né? Eu tinha acesso a algumas coisas que na época eu não tinha acesso.
E muitas vezes fomos almoçar e fomos jantar lá com ela, né? A gente trabalhava muito, eu fazia faculdade, estagiava e saía de manhã, voltava quase meia-noite para casa. Eu não estudava na cidade, então a gente e ele trabalhando na igreja, então muitas vezes eu não tinha tempo para cozinhar. As pessoas não imaginam. Eu ia na casa dela, geralmente no almoço. Geralmente no almoço. Por um período. E depois ainda caminhávamos cerca de 3 quilômetros para voltar para casa. Né? Depois, quando pegava ela na faculdade, muitas vezes, ou de ônibus, né? De telemoto. Bom, enfim. Mas olha que interessante. Como as palavras de Deus são verdadeiras na vida da gente, né? Porque com 17 anos de idade, 17, 18 anos de idade, eu acordava sábado de manhã bem cedo para assistir os programas cristãos que só passava no sábado. Claro que tinha igrejas que estavam durante a semana, mas na TV lá de casa passava no sábado de manhã. No sábado de manhã os programas cristãos. E eu levantava cedo para assistir todos os programas cristãos. E isso foi assim, até meus 20 e poucos anos de idade. Mas com 17 anos de idade, eu me lembro bem, eu não era casado ainda. Sentei no sofá da minha casa. E quando sentei no sofá para assistir a televisão, para assistir os programas cristãos, Deus falou para mim. Deus disse, um dia você vai estar na televisão. Né? São coisas assim distantes. Dada a realidade da gente, morando numa cidade de 30 e poucos mil habitantes. Né? Não era pregador. Não era um grande pregador, né? Não tinha assim nada assim de prospecção para tudo aquilo que Deus tinha para a nossa vida. E outra coisa que me marcou muito foram duas experiências com Deus. A primeira delas foi que quando a gente estava noivo, muitas pessoas se opuseram ao casamento e a gente estava meio chateado, né? Porque irmãos dentro da igreja. E um profeta, eu lembro até hoje o nome dele, Davi, que havia vindo de Porto Alegre. Ele não sabia que ele era o filho do pastor, ele não sabia nada. A gente chegou e sentou no meio do povo. E ele estava pregando, então ele parou de pregar e disse tudo o que estava acontecendo naquele momento. Olha, vocês estão juntos, tem pessoas que estão se levantando contra o casamento, o relacionamento de vocês, mas Deus manda dizer que é para ir adiante, pois eu vejo vocês em cima de um púlpito e tem detalhes verdes, tem um ministério de Deus para a vida de vocês. Ele confirmou, e muitos anos depois, eu lembro que na escola de profetas de Belo Horizonte havia detalhes verdes atrás, na decoração do salão. E eu lembrei daquela palavra. E quando eu tinha meu filho bebê também, eu tive uma visão contemplativa de ruas da Argentina, que foi onde Deus ativou o ministério profético aí. Então, as revelações, elas ativam realmente, né? Você não tem ideia do que pode acontecer quando você recebe uma palavra profética. Às vezes você ignora uma palavra profética ou não dá atenção, sendo que ali a tua história pode mudar. Então tem muitas coisas que às vezes a gente acha que é da nossa cabeça e às vezes é Deus falando com a gente. E tem palavras proféticas que a gente recebe que pode mudar completamente a nossa história. Por isso que eu quero fazer um convite para você que está me ouvindo. Nós vamos ter uma masterclass chamada Passando o Manto. Amém. Esse evento vai ser tanto presencial quanto online. E a sua vida pode mudar num ambiente como esse. Nós convidamos você a estar junto conosco, porque cremos que Deus fala. Conosco também estarão os profetas de Honduras, 3 profetas de Honduras, profetas genuínos de uma igreja de presbitério profético, e que a gente sabe que não são profetas da boca para fora, e também não são aqueles profetas sem integridade. São profetas de Deus que estarão conosco, e também Heloísa Rosa estará ministrando. Vai ser uma bênção, nós também estaremos ministrando. Vai ser sobrenatural, vai ser nosso convidado para o Passando o Manto.
Você pode agora mesmo se inscrever pelo link que está aqui na descrição do vídeo. Você ouviu nossa história, né? Teria muito mais para a gente falar, né? Só um pedacinho de tudo que a gente viveu, né? Quando eu cheguei em Santa Maria, só deixar a pontinha do iceberg aqui para você. Quando eu cheguei em Santa Maria, tinha gente que não nos conhecia direito e queria nos ver longe. Eu vou dizer uma coisa para você. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu fui traído. Não foi nenhuma nem duas vezes que tentaram me prejudicar. Tentaram me derrubar várias vezes. Acontece. Mas isso acontece. Agora, o que vai sustentar você no meio das dificuldades, das traições, é a palavra que você recebeu da parte de Deus. É por isso que você tem que correr para buscar uma palavra de Deus para sua vida. Amém. E eu vou dizer mais. Deus responde à fé. Deus responde à fé. Inclusive você que mora no exterior aí, você não sabe se muitas vezes você, saindo do exterior para vir ao Brasil, num evento como esse, se Deus não vai mudar a tua história como mudou a minha. Às vezes é na trajetória, né? É na trajetória. Exato. São nesses ambientes proféticos que as coisas mudam. São nesses ambientes proféticos, Deus vê. Quando nós fomos em Montevidéu, lá no evento do Cash Luna, minha esposa passou ruim lá. E para nós era muito sacrifício, no sentido que era difícil para nós. Nós fomos de carro a Montevidéu. E para nós era difícil, assim, o dinheiro era contado, né? Então era tudo muito difícil. E a minha esposa ficou ruim lá, porque foi só eu e ela. E por causa do hospital e de médico, outras coisas, a gente decidiu voltar. E no decorrer do caminho, né, eu conversando com Deus enquanto ela estava dormindo, eu dizendo para Deus, eu vim até aqui, não pude aproveitar o evento, fiquei um dia. O evento era de 2, eu fiquei um dia. Eu queria ficar tanto no outro dia, mas não pude. Eu dizia para Deus. Não tinha muito recurso também, né? Eu disse, Deus, eu vim até aqui, não pude ficar os 2 dias, mas estou buscando, estou no pé desses homens ungidos de Deus, eu quero alguma coisa. Você sabe que todo lugar que eu passei, eu recebi algo de Deus. Todo lugar que eu fui buscar, eu recebi algo de Deus na minha vida. Então eu digo para você, a unção, ela também é uma recompensa de Deus. É uma recompensa de Deus pela tua busca. Amém. Pega aí essa chave. Você não tem ideia, porque eu sempre digo, o online a gente alcança muitas pessoas. Mas o físico, sabe? O físico, muitas vezes, ele tem algumas coisas diferentes. Por isso, eu convido você a participar desse evento Passando o Manto. Vai ser um divisor de águas na tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Bem, um forte abraço para todos vocês. Foi uma alegria. Amém. Que Deus abençoe. Foi uma alegria estar aqui. Até mais, gente querida. Outro dia a gente conta mais um pouco. Deus abençoe.